o contraste entre os ensinamentos de homens e os ensinamentos de Deus. O contraste entre as leis dos homens e as leis de Deus. O que agrada os homens, aborrece a Deus. E o que aborrece a Deus, agrada os homens. Sempre foi assim desde o começo do mundo. Sempre foi assim. Há um contraste. Desde quando o pecado entrou no mundo, houve essa divisão. Quando se diz que existe 3 deuses, uma trindade, as pessoas deixam de obedecer o primeiro mandamento, que mostra que existe um único Deus, o Pai, para elas acreditar que além de Deus Pai, existe também o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, os homens aí estão acreditando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo que existe só o Deus Pai. Isso, quando as pessoas começam a fazer isto, agrada os religiosos, quando as pessoas começam a adorar 3 deuses, porque a tendência das pessoas é adorar 3 deuses, porque Satanás conseguiu implantar essa heresia na cabeça do povo. Essa doutrina de 3 deuses, ela invadiu as religiões e as pessoas foram dopadas com com essa heresia. Isso se chama o vinho de Babilônia. Estão embriagadas. As profecias de Apocalipse já previa que isso ia acontecer. Agora, o que nós temos que fazer é procurar obedecer o primeiro mandamento. Porque nós sabemos que a salvação não é para todo mundo, é só para aquelas pessoas. E no tempo no passado, quando surgia uma pessoa fiel para defender a verdade, elas eram perseguidas e mortas. Hoje ainda nós estamos vivendo até um mundo mais ou menos, que as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, não há essas perseguições. Ele sabe que o primeiro mandamento condena a ter mais de um único Deus, o Pai. Esse povo que estão aí, ele sabe que não pode ter mais de um só Deus. Mas como eles amam a religião, amam a mentira, eles agora estão querendo, eles agora aceitam que 3 deuses, adoram 3 deuses, seguem 3 deuses. Mas quando é confrontado, quando é questionado, eles dizem que não adoram 3 deuses, eles adoram apenas um Deus. Isso prova que eles estão pecando não inocentemente, eles estão pecando conscientemente, porque se eles não assumem que é um trinitariano, que é politeísta, é porque sabe que essa doutrina é mentirosa. Mas como eles estão viciados nessa heresia trinitariana, como eles são politeístas, então eles não querem voltar atrás, não têm a humildade suficiente, não busca o poder de Deus para ter força para vencer essa maldição. Então aqui todos os adventistas da Igreja Grande, da Reforma, todos os protestantes, espírita, católico, Testemunho de Jeová, eles é contra o primeiro mandamento, mas não assume que é contra o primeiro mandamento. Eles são politeístas, mas não assume que é politeísta. Eles seguem 3 deuses, mas não assume que segue 3 deuses. Então isso aí que está o pecado. Porque se a pessoa não assume, não defende uma coisa, é porque elas são covardes. Elas são covardes. E aí lá em 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11,
fala lá assim, que quando as pessoas não têm amor pela verdade, Deus envia a operação do erro para elas crerem na mentira, para que elas não sejam salvas. Então, se você é uma pessoa sincera e temente a Deus, desliga desse povo, sai daí, porque segue o Deus único, segue o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é verdadeiro, é confiável. Nós temos que responder para esse povo que defende a Trindade, igual Pedro respondeu para aquele povo do seu tempo. Está lá em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.